Se você conversar com qualquer morador da região onde fica a Estrada 46, vai ouvir sempre a mesma frase: depois da meia-noite, ninguém volta. Eles não dizem isso como quem repete uma lenda antiga. Dizem como quem carrega uma verdade incômoda. Uma verdade que ninguém gosta de falar alto demais. A Estrada 46, à primeira vista, não tem nada de extraordinário. É apenas um trecho apagado de asfalto, cercado por mata fechada, sem iluminação e praticamente sem movimento. Um caminho curto entre duas pequenas cidades do interior. Mas essa aparência comum esconde décadas de desaparecimentos, relatos inexplicáveis e uma história que poucas pessoas têm coragem de revisitar. Tudo começa oficialmente em 1987, quando o caminhoneiro Rogério Farias atravessou o trecho por volta das 11h50 da noite. Ele avisou pelo rádio que estava chegando na parte mais isolada. À 00h02, chamou novamente, mas sua voz saiu trêmula, confusa, quase como se estivesse tentando descrever algo que não conseguia enxergar direito. Tem alguém na pista, acho que tem alguém aqui, essas foram suas últimas palavras. Seu caminhão apareceu 3 dias depois, parado, portas abertas, faróis acesos, motor desligado. Mas Rogério nunca foi encontrado. Não havia pegadas, marcas de freio, sinais de luta. Nada. Como se ele tivesse sido arrancado da cabine sem deixar rastro. Alguns acreditaram que foi um assalto, outros, um acidente. Mas a polícia percebeu algo estranho: nada havia sido roubado. Tudo estava intacto. Nos anos seguintes, outros casos surgiram. Uma família desapareceu deixando o carro ligado no meio da pista. 2 jovens em uma moto sumiram sem qualquer pista. Um policial veterano relatou ter visto uma silhueta parada no acostamento, mas quando se aproximou, viu apenas neblina espessa e um frio que não combinava com o clima da madrugada. Só anos depois alguém percebeu o padrão: todos os casos aconteciam sempre no mesmo horário, entre meia-noite e 3 da manhã, e sempre no mesmo trecho da estrada. Todos também relatavam, instantes antes de desaparecer, uma sensação estranha, não de medo, mas de deformação. Como se o ambiente estivesse mudando ao redor deles. Como se o tempo estivesse errado. As autoridades tentaram colocar culpa em condições climáticas, falhas mecânicas, até mesmo em ataques de animais. Mas nada explicava relógios atrasando, carros funcionando sozinhos, ligações incompletas e pessoas que simplesmente evaporavam. A estrada começou a ganhar reputação. Primeiro como lenda. Depois como maldição. E, por fim, como território proibido. A região inteira passou a evitar qualquer travessia depois da meia-noite. Mas a história ficou realmente séria quando apareceu o primeiro sobrevivente. Em 2004, um vigilante chamado Daniel Lucas voltou para casa depois do trabalho e acabou sendo obrigado a pegar a estrada 46 por volta de 00h10. Ele conhecia a lenda, mas nunca deu atenção. Achava exagero, invenção de gente simples para assustar crianças. Porém, naquela noite, tudo mudou. Daniel dirigia normalmente quando o rádio começou a falhar. Depois, o farol esquerdo começou a piscar. Minutos depois, o relógio do painel simplesmente parou. Ele achou que era problema elétrico, até que percebeu algo impossível: o relógio voltou a funcionar, só que os números estavam indo para trás. O ponteiro começava a girar lentamente no sentido contrário, e por algum motivo ele sentiu o coração acelerar como se alguém estivesse observando cada movimento dele. Foi quando ele viu algo no retrovisor. Uma figura parada exatamente no centro da pista, imóvel. Era alta, mais alta que qualquer pessoa normal. O corpo parecia humano, mas o rosto. Daniel afirma que o rosto não existia. Não era coberto, não era borrado, simplesmente não existia. Um espaço vazio onde deveria haver um rosto. E, mesmo assim, ele sentia claramente que aquela coisa sabia quem ele era. Que o observava. Que o entendia. Ele tentou frear, mas o carro não respondia. O volante endureceu. Os faróis começaram a piscar como se estivessem apagando e reacendendo em intervalos irregulares. E, por um instante, toda a estrada ficou silenciosa. Um silêncio tão absoluto que o próprio Daniel descreveu como não natural.
sem vento, sem insetos, sem respiração. Foi naquele momento que ele percebeu que só tinha uma chance: abandonar o carro. Abriu a porta e saiu correndo em direção à mata fechada. Ele não olhou para trás nem por um segundo, mas jura que ouviu passos atrás dele, leves, mas ritmados demais para serem de um animal. Ele se escondeu atrás de uma pedra grande até o amanhecer. Quando a polícia encontrou seu carro horas depois, ele estava a quase 6 quilômetros do ponto onde Daniel havia saído. O veículo estava em movimento, andando sozinho, em linha reta, sem ninguém no volante. O registro oficial diz que foi falha mecânica. Mas Daniel nunca aceitou essa explicação. Ele se mudou da região, deixou o emprego e vive até hoje em outra cidade. Ele nunca mais passou perto da Estrada 46. Seu depoimento, mantido em sigilo por anos, foi o primeiro a mencionar a figura sem rosto. Depois dele, 3 relatos apareceram com descrições quase idênticas, vindos de pessoas que nunca se conheceram. Motoristas que afirmavam ver algo parado no meio da estrada, como se aguardasse, não um acidente, mas uma oportunidade. Algo que parecia fora do mundo real. E o mais perturbador é que todos os sobreviventes, poucos, muito poucos, descrevem a mesma coisa, uma sensação de que o tempo se distorceu no momento do encontro. Alguns dizem que horas passaram em minutos. Outros juram que ficaram parados por um instante que pareceu uma eternidade. Outros afirmam que as luzes dentro do carro mudaram de cor, como se a eletricidade estivesse sendo drenada. A polícia não aceita nenhuma dessas versões, mas não ofereceu uma explicação melhor. Hoje, existem 3 explicações para o que ocorre ali. A primeira é científica. Pesquisadores sugerem que a região possui uma anomalia eletromagnética rara, capaz de interferir em bússolas, eletrônicos e até percepções humanas. Alguns defendem que isso poderia causar desorientação, ilusões e sensação de perda de tempo. Mas essa teoria falha ao tentar explicar desaparecimentos completos, carros andando sozinhos e relógios girando ao contrário. E falha ainda mais ao considerar a figura sem rosto, que não se encaixa em nenhum fenômeno natural conhecido. A segunda teoria espiritual: moradores antigos afirmam que, décadas antes dos desaparecimentos, uma mulher morreu em um acidente grave naquela estrada. Uma mulher que tentou pedir ajuda e foi ignorada por cada motorista que passou. Dizem que agora ela aparece para aqueles que dirigem sozinhos depois da meia-noite. Só que essa história não explica o padrão de distorção temporal, nem o fato de que a figura descrita pelos sobreviventes não parece humana. E então existe a terceira teoria, a mais temida, mas também a mais coerente quando analisada em conjunto com os relatos. Ela diz que o trecho da Estrada 46 é uma zona de ruptura. Um ponto onde o tecido do tempo e do espaço não funciona da mesma forma. Uma fronteira onde a realidade se dobra, permitindo que coisas, não daqui, se aproximem. Algo como uma janela, uma abertura, um cruzamento entre dimensões. Isso explicaria a sensação de repetição espacial, a distorção no relógio, o silêncio total e a figura que não tem rosto, porque talvez não seja algo traduzível pela forma humana. Essa teoria ganhou força principalmente depois do caso de 2022. Um casal de jovens atravessou a estrada durante forte neblina. Eles ligaram para a polícia às 12h31 da madrugada dizendo que estavam dirigindo em círculos, vendo a mesma árvore repetidas vezes e que o tempo parecia quebrado. A ligação durou 17 minutos. Porém, o detalhe mais assustador é que, quando foram encontrados, os dois afirmaram que não lembravam de ter feito qualquer ligação. Eles estavam desorientados, mas vivos, dormindo no banco de trás do carro. O veículo estava parado, intacto. Mas o horário no painel marcava 2h40 da madrugada, enquanto os celulares marcavam 3h59. Mais de uma hora desaparecida. Sem explicação. Esse caso gerou pânico na cidade. Conversas começaram a vazar. A polícia intensificou o silêncio. E, pouco depois, a estrada deixou de ser patrulhada. Nenhuma viatura passa por ali após meia-noite. Nenhum morador atravessa. Quem tem família na outra cidade prefere dormir lá do que arriscar o trajeto. A Estrada 46 se tornou, oficialmente, um território proibido.
Hoje, quem vive nas redondezas não fala mais da lenda. Para eles, não é lenda, é uma regra. Uma regra simples e direta: não atravesse a estrada 46 depois da meia-noite. E quando alguém pergunta o porquê, as pessoas apenas respondem: porque depois da meia-noite, ali não é mais o mesmo lugar. O que quer que esteja naquela estrada, seja uma anomalia, uma entidade, um eco, uma falha no tempo ou algo que simplesmente não sabemos nomear, parece agir sempre da mesma forma, silenciosa, paciente, precisa. Como se estivesse esperando as horas certas. Como se só pudesse atravessar para nosso lado quando o relógio marca 0 hora. E talvez o detalhe mais perturbador de todos seja este: quando um dos investigadores foi perguntado por que nunca encontraram corpos, nem vestígios, nem roupas, nem celulares, nem qualquer sinal concreto das vítimas. Ele respondeu com apenas uma frase: porque quem entra lá depois da meia-noite, não está mais no mesmo lugar para ser encontrado.